Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 21 de maio. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículo do 30 ao 37. E nós estamos na 7ª semana do tempo comum. Jesus e os discípulos atravessavam a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse, porque estava instruindo seus discípulos. Dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. E uma vez morto, depois de 3 dias, ressuscitará. Eles, entretanto, não entenderam o que dizia e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou-lhes: o que estáveis discutindo no caminho? Eles, porém, ficaram calados, porque no caminho discutiam quem seria o maior. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Em seguida tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, não acolhe a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos a mensagem do Evangelho, uma passagem bastante conhecida, né, em que Jesus pega esta criança e coloca no meio deles, para explicar quem é o maior no reino de Deus. Quem é o maior no reino de Deus? As crianças, aquele que tem o coração como de uma criança, aquele que tem a mente como de uma criança, né? Ou seja, que traz consigo, que mantém consigo ainda a pureza das crianças, sem a maldade, né? Nós, diante deste Evangelho, e diante do questionamento dos apóstolos, quem de nós aqui neste grupo é o maior? Um questionamento que muitas vezes é nosso também, né? De se achar melhor do que os outros, porque pregamos, porque entendemos a palavra, porque somos de um ministério, porque fomos chamados para isso ou para aquilo, para essa função ou para aquela. E aí começamos a nos achar melhor do que os outros e maior do que os outros, né? É uma lição que Jesus dá neles. Então, diante deste cenário, talvez a pergunta que poderíamos nos fazer é: quando foi que nós perdemos a nossa pureza? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nascemos, o único pecado com o qual nós nascemos foi o pecado original, que foi apagado quando fomos batizados. Então, talvez a pergunta assim, crucial seja: em que momento nós perdemos a inocência e nos afastamos de Deus, nos perdemos? Em que momento da vida nós deixamos de ser como criança? E aí, tendo essa resposta conosco, nós poderemos voltar, pedir perdão a Deus, reconhecer os erros. Então, que possamos refletir sobre a nossa vida e, ao nos fazer esta pergunta, se conseguirmos identificar, que nós possamos voltar ao primeiro amor, porque o desejo de Deus é que todos nós estejamos com Ele, alcancemos o céu. E Jesus começa falando do que vai acontecer com Ele, né, do sacrifício. E tudo que acontece com Jesus é justamente para nós ganharmos o céu. Mas olha que contradição, Jesus falando do que vai acontecer com Ele para nos garantir o céu, e os apóstolos preocupados sobre qual deles ali no grupo é o maior. O maior é aquele que serve, o maior é aquele que age como eu ensinei vocês durante 3 anos, e vocês não aprenderam nada. Como muitos cristãos ainda nos dias de hoje, passados tantos anos do que aconteceu com Jesus, ainda não entenderam nada do que é ser cristão, do que é ser de Deus. E Jesus está dizendo, é servir. Se você quer ser o primeiro, se você quer alcançar o reino de Deus, não basta só me seguir. É necessário aprender a servir. E foi isso que ele ensinou de forma
prática com a sua missão. Ouçamos hoje esta mensagem e refletindo sobre a nossa vida, se precisar ou se estamos precisando mudar alguma coisa, provoquemos então esta mudança para que todos nós possamos alcançar aquilo que o Senhor já reservou para nós. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.